o que era o assunto em pauta hoje? Gravidez na infância, gravidez na juventude, tá? Eu posso falar disso com propriedade porque eu... Melissa, para, filha. Eu engravidei aos 14 anos do meu filho mais velho. Lógico. Filha, vem pra cá. Eu engravidei aos 14 anos do meu filho mais velho. E assim, gente, não vamos culpar a mãe, tá? Mas tem muita mãe que coloca aquela pressão na filha. Se você arrumar um namorado, se você transar com ele, você fica onde você transou, e bebê, aí você fica com aquele medo, você fala, quando acontece, cara, como que eu vou contar pra minha mãe? Né? E eu tô com 31 anos, né? Quando eu tinha 14, as coisas eram mais complicadas, né? Então, eu fiquei com esse medo, porque minha mãe colocava esse medo na gente, né? E eu não contei, e acabei que engravidei. Na minha primeira relação sexual, eu engravidei. Bom, aos 14 anos eu fazia estágio num banco, né? E pensa, aos 14 anos, grávida, tinha acabado de entrar num estágio. Na verdade era primeiro emprego, né? Era primeiro emprego. Então foi uma bomba de notícias, né? Conclusão. Entrei em depressão, né? Só que eu não sabia que era depressão. Quando meu filho nasceu, eu comecei a ter sequências de coisas, sequências de dores. Que foi, filha? Eu comecei a ter sequências de dores de cabeça, sequências de falta de ar, e eu não sabia o que era aquilo, e ninguém sabia o que era aquilo. Isso foi logo quando eu tive ele, foi no hospital ainda. Essa sequência de dores de cabeça, e os médicos todos achavam que era por conta da anestesia, foi feito vários exames e não encontrava nada, porque não era nada. Eu não saía do hospital, fiquei meses internada com ele de acompanhante, porque ele era meu acompanhante, meu filho. E assim foi, durante muito tempo, ia em um médico, ia em outro, ia em outro, ia em outro, e nenhum médico sabia o que estava acontecendo, nenhum médico sabia o que eu tinha, o que era. Bom, por fim, eu comecei a perder peso, cheguei a pesar 40 quilos, não saía da cama, ficava na cama, usei fraldas, e até então os médicos não diagnosticaram depressão. Eles também não sabiam o que era, mas também não diagnosticaram que era a depressão. Por fim, o banco em que eu trabalhava arrumou uma clínica particular e eu comecei a fazer tratamento nessa clínica. Foi onde esse médico dessa clínica, ele falou pra minha mãe, a sua filha ela tem depressão, síndrome do pânico e fobia social. Foi um choque, né, pra minha mãe, lógico, que ficou tempos correndo comigo e não sabia o que era. E ele falou, aí minha mãe perguntou, mas como depressão? Depressão não é tristeza, não é chorar, não é ficar trancado dentro de um quarto? Aí ele explicou pra minha mãe que são tem vários tipos de depressão. E o corpo, ele reage de várias formas, né? E o meu corpo, ele reagiu dessa forma pra se defender de uma coisa que não estava me fazendo bem. Então ele criou uma doença em mim e eu sentia todos os efeitos daquela doença que na verdade não existia. Louco, né? Por fim, começamos o tratamento, né, com remédios. Para, filha! Tarja preta. E foram anos tomando remédio tarja preta. E até me encontrar. Bom, o que eu quero dizer com isso? E o que chegou à história, na hora onde a gente estava... Filha! Onde a gente estava conversando. Assim, gente, eu cheguei numa conclusão que por isso que hoje em dia tantas pessoas estão doentes, tantas pessoas estão depressivas, tantas pessoas têm crise de ansiedade, tantas pessoas estão tirando a própria vida. Porque é uma sequência de coisas, uma sequência de erros, uma sequência de coisa que vem lá de trás. Lá de trás. Aí eu paro pra pensar coisas que eu passei. Quantos filhos não vê a mãe apanhando do pai, não vê a mãe chorando ali no canto, não vê a mãe sofrendo e cresce com aquilo, cresce crianças problemáticas, com problemas psicológicos, porque via tudo aquilo acontecer, né? Infelizmente eu passei por isso, né?
Porque tem muitas situações, pessoas que estão de fora falam, ah, mas você não larga porque você não quer. Não, gente, não é assim. Eu, por exemplo, eu era uma criança, né? Eu era uma criança com outra criança. Então, eu não trabalhava, né? Que eu tive que sair do estágio, que eu fiquei doente. E aí eu tinha que cuidar do meu filho. Enquanto eu não, quando eu tava doente, era minha mãe que cuidava. E os vizinhos que ajudavam, né? Mas aí você fala, ah, mas você não largava dele, depois, isso depois, sem graça. Isso depois que eu me curei, que eu fiquei melhor, tá? Começou uma sequência de coisas, né? Igual eu tô falando pra vocês, é uma sequência é uma vida totalmente, né? Eu apanhava muito, sofri muito, apanhei muito. Só que no que eu pensava? Eu tinha saído da casa da minha mãe, eu tinha um filho pequeno pra criar. Eu tava me tratando de uma depressão. Eu não conseguia sair pra rua. Eu não conseguia, em hipótese alguma, eu pensava em arrumar emprego. Eu não podia pensar em ir procurar um emprego, que me dava desespero de sair de casa, só de pensar. Então o que você pensa? Antes de ficar apanhando dentro de casa e ter o que comer, beber e vestir e dar pro meu filho, do que largar dele e não conseguir trabalhar e passar necessidade de eu e meu filho. Vocês entenderam? Então, são várias pessoas que vivem essa realidade. Tem várias mulheres que vivem essa realidade, infelizmente. Que não conseguem largar do traste, porque muitas das vezes o traste é o provedor, é o que traz o alimento pra dentro de casa. E você, por eles motivos, né? Tem pessoas que preferem falar que a gente é vagabunda, lógico. Mas pessoas que, sim, você por eles motivos, não largar, mas larga e vai arrumar um emprego. Às vezes você tem filho pequeno, você não tem uma rede de apoio. Alguém que vai cuidar, não consegue creche pro seu filho. Gente, são várias coisas. As pessoas que nascem na periferia, que não tem dinheiro, que é baixa renda, que vive assim, vocês não imaginam o tanto de coisa que a gente passa. Entendeu? Então, muitas das vezes, ficar com aquele homem, com aquele traste, muitas das vezes, quando você tem filho, que você só vai pensar no filho, lógico, você não vai pensar em você. Muitas das vezes você fala, cara, eu vou ficar, porque aí meu filho vai ter o que comer, vai ter o que vestir, vai ter onde dormir, né? Então tem várias mulheres que vivem essa realidade. Infelizmente, eu sei porque eu passei por isso. Então por isso que hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que vocês não estão sozinhas, entendeu? Tem pessoas que também passou e conseguiram superar. Por fim, larguei, né? Depois de muito apanhar, com os 18 anos, eu consegui me livrar. Aos 18 anos, eu falei, não quero mais que meu filho veja isso e eu vou largar. Bom, aconteceu aquilo que eu já esperava, né? Ele foi embora, mas levou tudo. Tudo. Fogão, geladeira, minhas roupas, me largou com a roupa do corpo, assim, ó. E falou, eu te dei, eu vou levar. Você não me quer mais? Beleza, mas eu te dei, eu vou levar. E eu fiquei aqui nessa casa, que não era assim, que hoje é um palácio, apesar de muitas coisas que eu preciso fazer, mas hoje é um palácio, que era indigna essa casa. Me largou, fiquei aqui com meu filho, não tinha onde dormir com ele. Eu me lembro como se fosse hoje, que um vizinho me deu um colchão, a outra vizinha me deu umas panelinhas velhas, e às vezes eu ia comer na minha mãe, quando eu não arrumei fogão ainda, eu ia comer na minha mãe. E assim eu fui me reerguendo, me reconstruindo. Assim, a força de uma mãe, ela é capaz de qualquer coisa. Eu parei de tomar os remédios que eu era dependente, porque eu dormia muito com os medicamentos, eu ficava pensando em meu filho. Então eu fui parando, eu parei sozinha de tomar os remédios, sem prescrição médica, sem nada. Eu parei de tomar os remédios, eu enfrentei meus medos, assim, enfrentei de uma forma que me machucava, mas eu enfrentei meus medos, eu consegui arrumar um bico num restaurante, e aí comecei a me reerguer e arrumar minhas coisas, a ter minhas coisinhas, e aos poucos eu fui me reerguendo e me reconstruindo. Minha mãe, ela me ajudava no que podia, mas minha mãe era daquele tipo de mãe que você pariu, você balança, entendeu? Quem pariu, Mateus, balança e cuida. Era literalmente, que meu filho chama Mateus, então eu parei de estudar, entendeu? Tudo levou a eu ficar naquele casamento sofrido, porque eu sabia que eu não ia ter uma rede de apoio, né? Então tudo fez com que eu ficasse ali.
Até eu me ver firme pra eu sair por mim mesma. Não tipo, eu vou sair porque fulano vai me ajudar, cicrano vai me ajudar. Não, eu sabia que eu não tinha isso. Eu sabia que eu não tinha, que eu não teria essa mão pra me estender. Eu sabia que se eu quisesse sair daquela situação, teria que ser por mim mesma. Assim eu fiz. E voltando ao que eu falei pra vocês. Hoje em dia, os dados mostram que os adolescentes, jovens, pessoas jovens, estão tirando a sua própria vida. Mas se você para pra pensar, gente, muitas das vezes é por causa disso. São sequências de erros que vêm lá atrás, que você atropelou sua infância, sua juventude, sua adolescência. Aí você olha pra trás e você fala, cara, não vivi nada disso. Entendeu? Eu olho hoje pra trás e falo, cara, não tive, né? Eu poderia estar hoje, não que eu não ame meus filhos, né? Mas eu poderia estar bem hoje, e ainda não parei em um só, né? Ainda fui arrumando outro. Tem 3, né? E é uma sequência de coisas. Quando era pra mim estar brincando de boneca, eu tava cuidando de criança, que era minha criança, né? Aí as pessoas falam, mas abriu a perna porque quis. Sim, foi porque eu quis, mas eu também criei. Porque muitas pessoas pediram. Ai, me dá, porque acha que é filho de cachorro, né? Ai, me dá. Eu tinha todos os motivos do mundo pra ter dado. Mas eu não dei. Eu fiquei ali, ó. E tá aí. Tava aqui agora, aqui atrás. Um homem criado. Entendeu? Então, assim, a vida nos leva a fazer coisas e passar por coisas, às vezes por erros de lá de trás, se a gente for ver lá atrás, né? Muitas adolescentes aí sofrendo com depressão, que tiram a própria vida. Você não sabe o que eles passam dentro da sua casa. Vocês não sabem o que eles passam no seu relacionamento. Muitas mães de família aí, você não sabe o que ela passa na sua casa, o que ela vem enfrentando. Então é mais fácil as pessoas julgarem do que pararem para escutar, né, a história de alguém, a história de vida de alguém. E assim, se eu pudesse falar, se eu tivesse voz pra falar, principalmente pras meninas de comunidade, assim, não engravidem, gente. Não engravidem, não acha que filho vai segurar homem, porque não vai. Não vai. A hora que eles quiserem ir, eles vão. Eles não estão nem aí, você vai ficar com o seu filho. Tá? Então vão estudar, vão conhecer gente, vão passear, vão pra balada, vão viajar. Eu acho que a gente não pode atropelar as etapas da vida, sabe? Eu atropelei todas as etapas da minha vida. E hoje eu pago um preço por isso. Hoje eu tenho uma família linda e abençoada? Tenho uma família linda e abençoada. Mas poderia ter estudado, não estudei. Poderia estar numa casa melhor, não estou. Então tudo isso foi por consequência de erros meu. Entendeu? Consequências de erro meu. Eu poderia ter feito diferente a minha história. E não fiz. Então hoje eu paro pra pensar e falo, nossa, se meus filhos estão nessa casa, estão nessa situação, é por culpa minha, porque eu atropelei tudo. Entendeu? Aí ontem eu tava conversando com uma amiga de época de escola, e ela era terrível, assim, era aquele tipo de pessoa que você olha e fala, não vai ser nada na vida. Ela era esse tipo. E a gente tava conversando, ela é minha seguidora hoje, faz muitos anos que a gente não se vê, e ela é minha seguidora, e ela mandou mensagem pra mim ontem falando que ela tinha mudado muito. Ela falou assim, Aline, eu sou outra pessoa hoje, eu me transformei, eu voltei a estudar. Ela foi embora daqui, foi embora pra uma cidade lá no interior de Minas, eu acho, se eu não me engano. A mãe e o pai compraram um sítio lá e foram viver a velhice lá, já tinham criado os filhos, né? Aí a vida prega peças, né? Aconteceu que a mãe dela veio a falecer e ela foi morar com o pai, coisa e tal. E ela falou pra mim, Aline, olha, eu vim pra cá, eu mudei de vida. Ela falou, hoje eu sou outra pessoa. E quando ela vivia aqui na comunidade aqui, ela se envolvia com coisa errada, pessoas erradas. Então a vida é feita de oportunidades, sim. Então quando ela teve uma oportunidade, que ela saiu daqui, que ela conseguiu, ela agarrou com unhas e dentes. Ela falou pra mim, Aline, eu tive os melhores... Quando eu decidi voltar a estudar depois de adulta, eu tive os melhores professores do mundo, que me apoiaram, que me abraçaram. Mas ela também não teve filhos, né? Então assim, ela voltou a estudar, ela se formou, ela é formada. Eu esqueci de perguntar em quê, mas ela é formada. E como ela tem um sítio com o pai, agora ela vai fazer agronomia, pra aprender a cuidar, a lidar com a terra. E aquilo, gente, ó, ela conversando comigo ontem, meu coração começou a se encher de alegria, porque eu falei, cara,
sabe? É agarrar a oportunidade que a vida te deu. E ela agarrou a oportunidade que a vida deu pra ela. E aí eu faço essa balança entre ela e eu, né? Ela, graças a Deus, ela prosperou, ela tá bem. E aí eu olho pra mim, que arrumei filho aos 14 anos, por medo da minha mãe, de contar pra minha mãe, né? Porque se eu tivesse contado, talvez ela poderia me levar pra tomar uma injeção, um anticoncepcional, alguma coisa do tipo. Mas eu tive medo. E engravidei e continuo no mesmo lugar, basicamente do mesmo jeito. Mas assim, hoje eu tô correndo atrás pra mudar de vida. Eu gosto da internet, eu tô na internet há anos, quem me conhece sabe. Eu gosto da internet, pessoas riem de mim. Você acha que não riem? Riem. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô depressiva, tem dia que eu tô com uma crise de ansiedade, que eu pareço que eu vou morrer, mas eu me permaneço firme, eu ajoelho, eu oro, eu peço pra Deus força. Falo, Deus, se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai me deixar sozinha agora, pra quê? Né? Então eu oro, eu peço força pra Deus e eu sei que a minha vida vai ser transformada. Eu acredito muito nisso, né? Eu sou muito sonhadora. Muito sonhadora. Sonhadora, assim, extremamente sonhadora. E eu acredito muito que a minha vida vai mudar, entendeu? Porque a vida é feita de chances, de oportunidade. E se eu tô tendo a oportunidade de estar na internet, de ter pessoas que me amam na internet, porque eu tenho muitas pessoas que me amam de verdade na internet, que conhecem a minha história, seguidoras que me seguem desde de lá de trás, que falam, Aline, você vai conseguir e tal, e eu me agarrei nisso, e eu sei que a minha vida vai mudar. Então, eu sei que esse vídeo milhares de pessoas vai ver. Então, meninas, principalmente meninas negras das comunidades, vão estudar, vão correr atrás de estudo, porque infelizmente o Brasil é um país racista, é um país preconceituoso. Então, o estudo é tudo. Se você estudar, você vai ter tudo na sua vida. Porque o estudo, ele é, sabe, tudo. Então, não arrumem filhos cedo. Não pulem etapas da sua vida. Viva cada instante, cada etapa da sua vida. Sabe, curta, brinca de boneca, brinca de esconde-esconde, brinca de tudo. Depois vai estudar. Depois dos estudos, aí você pensa. Depois que você terminar de estudar, você pensa em alguma coisa assim. Mas não arrumem filho, porque não é fácil, gente. Não é fácil, tá? Porque o filho, ele fica igual eu disse já antes, pra mulher. Porque a mulher, ela que tem filho, ela que engravida, ela que fica gorda, ela que fica com o corpo todo cheio de marca. É benção, mas é você. O homem não vai ficar com nada disso. E todas essas coisas mexem com a nossa cabeça. Eu tinha um corpo de escola de samba. Eu tinha um corpo de paratrânsito. Entendeu? E tudo isso, quando eu paro pra pensar, não é só o corpo. É um todo. É um todo. Então, gente, se cuidem. Às vezes eu não falo nem do filho, né? Porque se você arruma um filho aos 14 anos, porque você não se cuidou. Você poderia ter pegado uma doença, por exemplo. E aí? Um filho a gente ainda cria, e uma doença? Entendeu? Então esse é o recado que eu venho falar pra vocês hoje. Se cuidem. Não se permita sofrer na mão de homem, não de homem nenhum. Denuncie se ele te bate, denuncie. Se ele te faz tortura psicológica, denuncie. Seja forte. Procure lá dentro de você a pessoa forte que você é, porque você é. Quando eu resolvi procurar dentro de mim a pessoa forte que eu era, eu encontrei, tá? Então esse é o recado que eu quero deixar pra vocês hoje. Mais uma vez eu peço pra vocês deixar o like aí, se inscreva aqui no canal, se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso e tchau. Dá tchau. Dá tchau, filhão.